E nesse primeiro ponto que a senhora falou aí, no caso eu vou ter que apresentar o tema, né? Uhum. Como se fosse uma apresentação, né? Tá. Então, aqui, ó, lembra que eu falei que quando eu apresento o tema, eu já puxo um contexto para poder reforçar? Então, Isso. é justamente nesse momento que, como vocês, no caso, quem vai fazer prova de concurso, que está estudando muita legislação, vocês estão tendo muita informação relacionada à lei. Então, vocês já podem começar a redação de vocês com a Constituição Federal, já pode começar, se for violência contra a mulher, já pode começar citando a Lei Maria da Penha. Se Isso for, no desenvolvimento, na introdução, eu posso usar. não, pode colocar onde você achar melhor, tanto faz. Né? É porque, né, é bom também botar um filme, citação de um filme, de uma coisa que você viu, né? Tanto na introdução como no desenvolvimento. Pode colocar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, onde você achar melhor. Pode ficar à Entendi. vontade, pode colocar sim. Eu separei algumas palavras aqui que eu achei nas apostilas, que eu lendo, né? Eu achei interessante que eu queria perguntar à senhora se pode usar como fosse como um verbo de ligação, em conjunção, que é o bem como, este, por sua vez. Além disso, foi assim, por exemplo, mas o fato é que, é por isso que, além de tudo, mas isso também é legal. Pode usar. Eu vou ler na apostila aqui, aí eu pego, vejo essas palavras que eu acho que tem como encaixar em alguma coisa, eu vou Tem, anotando. tem como encaixar, Isso, mas você tem que saber onde encaixar e se o contexto permite, esse contexto é. tá bom? Uhum. Tá aqui um arquivo. Uma redação, anotação, para você ter instruções. Claro que, né, é uma redação nota 100, precisa se preocupar, porque o objetivo é que você chegue, né? Você chegue no seu objetivo, que é tirar essa nota também. Óbvio que você não precisa tirar nota 100 para poder ser aprovado, de forma alguma. Essa aqui é a introdução. Hum. Até aqui, tá? Vai ficar melhor aqui. Até a linha 6, vou botar aqui direitinho, ó. No caso aqui, a pessoa fez 6 linhas, tá? Ah, se eu fizer 7, não tem problema não. Você que escolhe, tá? Você que escolhe. Eu vou mandar essa redação para você também hoje, para você estudar por ela também. Então, aqui, vai ficar fácil para a gente identificar. De acordo com o sociólogo Thomas Marshall, tá vendo que a pessoa começou a Aí, redação já direto, isso aí. contextualizando? Então, trazer um sociólogo, uma cena de um filme, um livro que você leu, uma série que você está assistindo na Netflix, qualquer coisa que tenha a ver com o assunto. Ah, se a Hum. redação é sobre uso de álcool no trânsito, você assistiu um filme em que teve um acidente de trânsito, você pode usar. Eu assisti um filme outro dia
que a menina conheceu um rapaz que sofreu um acidente de trânsito. Foi uma cena rápida no final do filme, mas é válida, né? Por quê? O rapaz ele não estava bebendo, mas a pessoa que bateu nele estava alcoolizada e ele morreu. E ele não estava bêbado, mas morreu. E o rapaz que estava alcoolizado sobreviveu, ficou com sequelas, mas sobreviveu à batida. E ele foi vítima de um acidente de trânsito, mesmo que indiretamente, né? Porque ele não estava bebendo, mas a pessoa que bateu nele, no carro dele, estava alcoolizado. Isso aí, e eu já vi inúmeras cenas de novela em que isso aconteceu. Eu já vi inúmeras cenas de filme de série em que isso Teve um, aconteceu. Então a gente tem eu vi um vários aí comercial assim. interessante. Né? Eu vi um comercial interessante também. É do rapaz que ele tá procurando a família dele, no necrotério, né? E ele tava bebendo. Aí ele começa a tirar assim, puxar os cobertores, né? Aí, como fosse os mortos, né? Aí, pai, porque você bebeu, que não sei o quê. E ele vivo, né? Só que ele conseguia falar com os mortos. Ele tava bêbado, levando a família. Aí aconteceu o acidente. Eu acho que o sinótimo um comercial. Aí ele tira da mulher, a mulher, oh, meu amor, que não sei o quê. Eu falei tanto pra você não misturar bebida com trânsito, isso, aquilo, a mãe dele. Aí ele começa a se desesperar. Bem interessante. Pois é. Se você vai citar uma propaganda, pode, viu? Mídia também é referência cultural. Mas sempre lembra, eu vi a propaganda. É uma propaganda de quê? Propaganda de Havaiana. Sei Já lá, vai. né? A propaganda de Havaiana é bem icônica, né? Havaiana, sei lá. Lembra alguma referência que ajude a banca a saber de onde você tirou aquela propaganda, tá? Ah, era uma propaganda de Havaianas, era uma propaganda de bebida alcoólica, era uma propaganda de. Da Skol, da Brahma, né? Era uma propaganda de tal produto, tá bom? Então veja aqui, ó, essa aqui é uma redação da banca FCC, tá bom? É para outro cargo, porque é a primeira vez que essa banca está fazendo o concurso do cargo de vocês aqui na Bahia, né? Então a gente não tem referência para o cargo de PM, mas Realmente. a gente tem várias redações que são de ensino médio. E o perfil é o mesmo, porque a banca corrige sempre com os mesmos critérios, tá bom? Então, eu vou passar para você algumas e você pode também estar pesquisando redações nível de ensino médio da banca FCC, que na internet está bem recheada aí para você estudar. Mas pegando uma ou duas, você já vai ter boa noção de como deve ser essa produção. Então, aqui nós temos, ó, de acordo com o sociólogo Thomas Marshall, as garantias individuais não nascem consolidadas, mas são conquistadas por intermédio de lutas engendradas, ou seja, lutas travadas, né, por diversos atores sociais. Observe que até aqui, ó, nós temos um período. Já vou te ensinar aqui não só o conteúdo, como também a estrutura, tá? Então você não pode fazer frases muito longas, tá, Bruno? Fez a primeira frase, 2 linhas, 3 no máximo, tá? Eu Cada acho que frase. tô pegando nisso aí. Olha aqui, Eu acho ó. que eu tô pegando. Olha aqui, eu separei a frase aqui, onde ela acabou, tá vendo? O corretor vai fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ele vai marcar onde a frase terminou. Porque onde a frase termina, a seguinte tem que começar com um conectivo. Esse aqui é um conectivo que inicia a próxima oração, que é a que a gente chama de período. Esse é o primeiro período, esse é o segundo período. Olha aqui o terceiro período aqui, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos 3 períodos. Você tem que fazer com 3? Pode fazer com 3. Pode fazer com 2, né? Se você vai colocar um contexto, a sua tese, né? A gente vai ver aqui, a tese, e a frase de relação, tem que ser no mínimo 3. No máximo, 4. Não passa de 4, não, tá? Para ficar muito bem. No mínimo 3, no máximo 4 períodos, ok? A frase 2, ela diz, o candidato diz o seguinte: nessa perspectiva, os direitos
de primeira geração, cujo valor fonte é a liberdade, ó, tá vendo? Garantias individuais é a ideia do Marshall, aqui, ó, e aqui o direito à liberdade. Tá vendo? Como uma coisa puxou a outra. Vendo que essa ideia está super conectada nessa daqui. Fonte à liberdade, consubstancia as liberdades negativas do cidadão ao preconizar não entendi essa palavra, estatal, na esfera privada do indivíduo. Tá? Então, ele está falando da relação entre liberdade do cidadão e a liberdade e a ação do Estado. Tá vendo? Até porque você sabe que a liberdade, ela vai até onde a liberdade do outro começa, porque ninguém pode ferir a liberdade do outro, e isso é determinado em instâncias superiores, né? Que é a instância estatal, a instância dos governos, né? Principalmente no que tange à legislação. Então, os legisladores, as câmaras de vereadores, de deputados, senadores, é por lá que passam as leis que vão gerenciar, organizar o comportamento em sociedade. Então, essa relação estatal, né, que direciona o comportamento coletivo, e o cidadão vai tentar enquadrar a sua, aspas, liberdade, né, porque a liberdade ela é limitada, vamos chamar assim, né? A gente vai enquadrar a nossa liberdade dentro das determinações coletivas. Por isso que essa pessoa aqui que fez essa redação estava falando dessa questão das lutas, né, pelos direitos, direito à liberdade, à individualidade. Você percebeu que a escolha do sociólogo Thomas Marshall, que fala dessas garantias individuais aqui, foi uma escolha intencional? Essa pessoa pensou, poxa, eu vou falar sobre liberdades individuais. Eu preciso de um repertório aqui, de um contexto que me traga essa ideia de liberdade, de individualidade, dessas dificuldades, dessas lutas que a gente tem para poder manter o que é essa liberdade para cada um de nós. Então, veja, na frase 3, que a gente chama de terceiro período aqui, o período que inicia aqui nessa barrinha, diz assim: em contrapartida, observe que aqui a pessoa colocou um novo conectivo, percebeu? Tá vendo, Bruno? Frase 1, conectou na frase 2 com o conectivo, conectou na frase 3 com o conectivo. Toda vez que eu começar um período novo, eu tenho que colocar um conectivo. Todas as vezes. Por quê? Porque com esses conectivos, você vai pontuar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Você vai pontuar bem aqui. Aqui, folha definitiva. Aqui, ó. Bem aqui. Aqui, estrutura sintática aqui, ó, das orações de período. Aqui. Você vai pontuar aqui em expressão. Você vai pontuar aqui em estrutura, progressão textual e encadeamento do texto. Vai pontuar aqui também. E você também vai pontuar aqui onde tem articulação das frases e períodos, coesão textual, principalmente nesse tópico 2.2. Eu percebi nessa aí, né, que você estava falando. Hã? Eu percebi que teve uma boa coesão o texto dele. No Vai terceiro. pontuar bem aqui. Ah, querido, essa correção aqui é igual ganhar ponto no videogame. Não tem jeito. Você tem que sair catando as moedinhas. Porque quanto mais você se liga aqui em como a banca está vendo o seu texto, mais você vai fazer um texto mais enquadrado. Ou seja, você vai ficar, ao invés de ficar tentando desenvolver criatividade, porque não tem nada a ver com criatividade isso aqui. Isso aqui tem a ver com técnica. Você desenvolve uma técnica. Ah, aqui eu vou escrever isso e vou botar assim. Isso aqui eu vou escrever isso e vou botar isso. Isso aqui eu vou escrever isso e vou botar isso. É isso. Não tem muito o que criar. Porque cada assunto desse tem uma lógica para você seguir. Então, basicamente,
é o que eu vou colocar para você nas correções das redações. Eu vou falar assim, ó, Bruna, aqui nessa parte você devia ter colocado isso, isso e isso. Por quê? Porque a lógica é que quando você fala isso, é a gente pensar, ah, mas isso leva a isso. Então, tem uma lógica dentro dessa produção, tá bom? Então, voltando aqui para essa parte, aqui, para a redação, foi bem aqui, ó. Então, essa parte aqui, quando ela diz em contrapartida, na sociedade pós-moderna, deixa eu voltar aqui para a caneta, na sociedade pós-moderna, com a consolidação do capitalismo e a difusão dos meios tecnológicos, tá vendo o que a pessoa vai falar no desenvolvimento 1? D1 está aqui, D1 está aqui, D2 está aqui, ó. Com consolidação do capitalismo e a difusão dos meios tecnológicos de comunicação, observa-se que o direito à privacidade, viu que ela voltou à privacidade? Por que ela está falando o tempo todo, Bruno, de direito à privacidade, desde o início do parágrafo até aqui na última linha? Porque esse foi o tema. Porque foi o tema, tem relação com o tema. O tema, ele É precisa, liberdade individual. se você não ficar retomando mais de uma vez, de preferência duas, podendo ir até três. Se você não ficar retomando o tema dentro da sua introdução, a banca vai pensar que você não entendeu sobre o que você vai falar. Ele vai pensar assim, não, esse candidato aqui, ele não sabe sobre o que ele vai falar, porque ele não falou dentro da introdução, ele não me avisou qual é o tema que ele escolheu. Porque o tema que você escolheu, ó, o tema que a pessoa escolheu, apareceu aqui, ó. Aparece aqui, direito à liberdade, ó, garantias individuais, está aqui o tema. Com outras palavras, você pode usar palavras sinônimas também. Cadê? De novo, eu vou procurar aqui. Aqui, ó, liberdade. Tá aqui de novo, ó, liberdade. Indivíduo, de novo. Sociedade pós-moderna, observa aqui, direito à privacidade, está aqui, já circulei. É violado a fim de atender os interesses econômicos e empresariais. Então, sobre o que essa pessoa vai falar? Ela vai falar da relação entre o capitalismo e a tecnologia da comunicação, né? Da garantia da individualidade, porque ela falou aqui de individualidade, ali de individualidade, individualidade, liberdade, liberdade. Então, ter liberdade e ter individualidade dentro do capitalismo e dentro dos meios tecnológicos de comunicação é difícil, porque quando você entra no capitalismo, você começa a deixar de ser um indivíduo. Né? Ela vai trabalhar essas ideias aí. Aí você vai falar assim, ah, Cássia, mas eu não entendi. Não tem problema, porque na introdução não é para você explicar. Você só vai explicar o que significa para você essa questão do capitalismo, da individualidade e dos meios tecnológicos, essa privacidade, você só vai explicar isso lá no desenvolvimento. Aqui, você só precisa afirmar. Joga a ideia, tá? É como se você acendesse um rojão, largasse ele lá e saísse correndo. É isso que acontece na introdução. Você acende o rojão, larga ele e sai correndo para o desenvolvimento. É lá no desenvolvimento que você vai no desenvolvimento que você vai explicar para a banca por que, que você está falando essas coisas. Não é aqui na introdução, tá? Então, na introdução, você pode. Quer um tempinho, Bruno? Não, não. Foi. Tá. Então, aqui você joga a ideia solta. Então, aqui você vai fazer afirmações. Afirmações. E depois, lá no desenvolvimento, você vai fazer as explicações.
Então, tudo que você vai explicar, tá? O desenvolvimento, você vai explicar. Peraí, né? Você vai explicar, tá? Então, na introdução, você afirma. Não tem problema se as ideias ficarem soltas, porque o objetivo é que você só apresente as ideias, você só vai afirmar. E lá no desenvolvimento você vai explicar. Então, aqui na introdução, você não pode usar palavras explicativas. Por exemplo, pois, sendo assim, dessa forma. Palavras que, que falem do modo como as coisas acontecem, tá? Então, palavras conectivos de explicação, você só vai usar no desenvolvimento, ok? Então, aqui nessa introdução, o que, que a gente tem? 3 frases, apenas 3 períodos. No período 1, a pessoa trouxe um contexto. No período 2, ela relacionou o contexto com a tese, com o tema, então, com o tema. E na frase 3, apresentou a ideia fundamental que ela vai desenvolver, que estão relacionadas ao capitalismo e aos meios tecnológicos. Né? Eu grifei aqui. No caso, ele escolheu dois pontos para falar, né? 2 ideias. Essas ideias aqui, Duas ideias. uma vai ficar no D1 aqui, a outra vai ficar no D2. Então, veja que a pessoa só falou qual é a ideia, mas ela só vai explicar lá embaixo. Ela não vai explicar aqui. Porque aqui você não pode passar de 5, 6, no máximo 7 linhas. Se você fizer muita coisa aqui, você vai precisar de espaço lá embaixo para concluir e vai faltar linha, né? Vai faltar linha para você concluir. Tá bom? No caso aí, a senhora falou Percebe que aí. a letra aqui tá bem apertadinha, né? Tá. E qual as conjunções que não deve usar na afirmação, na introdução? Ah, depois eu vou ensinar para vocês, vai ter uma aula só com os conectivos, tá? Fica tranquilo. Mas são conectivos explicativos. Conectivos explicativos você não vai usar na introdução, porque você só vai explicar lá no desenvolvimento. Eu vou tirar esses rabiscos aqui para eu poder te mostrar o que tem aqui na parte de baixo. Ó, isso aqui foi uma redação corrigida pela banca, tá? É uma redação do Tribunal Regional, tá? Eles gostam de aplicar esse tipo de prova. Prefeitura também, eles aplicam muito. Da área de administração. FCC, FCC, respondendo questões sobre. Tem aqui, ó, tá vendo? Ó, FCC, tá vendo aqui? Uhum. Hoje a gente só vai ver a introdução. A gente não vai ver o desenvolvimento nem a conclusão. Vai ficar para a próxima aula o desenvolvimento. Na outra, só a conclusão. Mas eu quero que você veja aqui, ó os textos de apoio como são curtinhos. Tá vendo? Bem curto, hein? Ó, Chuto mesmo. bem pouquinho. Aqui vem o tema. Tá vendo a palavra privacidade aqui, que a pessoa falou lá? Individualidade, que a pessoa falou lá privacidade. Ela usou várias palavras lá, né? Que estão bem dentro das Relacionado. palavras que estão relacionadas com essa ideia, né? Privacidade, individualidade. Essas palavras são importantes para a banca entender. Olha, a pessoa entendeu que é para falar sobre privacidade, tá? Tem que ficar repetindo nessa liberdade, né? Os autos. Pode, repete que a banca gosta. Essa banca aqui gosta, tá? Outras bancas Por talvez. exemplo, por exemplo, a liberdade de expressão deve ser tal, tal. Aí eu também assim, e também a liberdade de escolher quem vai votar, não sei o quê. Ficar repetindo, pode? Então, pode repetir aí umas 3 vezes, no máximo, tá bom? Ah, Repete umas 3 vezes. E aqui, mas a palavra mercadoria apareceu lá como capitalismo. Você lembra da palavra capitalismo lá? hum, Lembra? Então, a pessoa, ao invés de botar mercadoria, ela botou capitalismo.
Então, é uma boa também você, ao invés de Tá colocar bom. a palavra do jeito que a banca colocou aqui, você colocar um sinônimo, tá bom? Sinônimo, né? Sinônimo. Você vê que aqui tem privacidade, lá tem individualidade. Aqui tem mercadoria e lá a pessoa colocou capitalismo. Então, ela usou sinônimos, tá? Para poder reforçar a ideia aqui que a banca está pedindo, tá bom? Esses elementos aqui, ó, são do edital dessa prova aqui. Então, você não precisa se ater a esses elementos aqui, porque no lugar desses aqui, eu coloquei na sua folha de correção os que a banca da nossa prova vai fazer, tá bom? Uhum. E aqui, ó, para você ver que a banca usa os mesmos critérios, apesar de ter sido outra prova para outro cargo, como era para ensino médio, os elementos do conteúdo são os mesmos, ó. Ó, conteúdo, estrutura, tá? E expressão. As mesmas estruturas que a banca vai corrigir aqui são os mesmos que ela vai corrigir no seu. A diferença é a pontuação, porque quem define a pontuação não é a banca, tá? É o contratante. Então, no caso aqui, o TRT foi que definiu quantos pontos ele quer para cada parte. No caso nosso, foi o governo da Bahia, foi quem definiu a diferença de pontos. No final, o Governador. total é o mesmo, né? O governador. No final, a total de pontos é o mesmo, tá bom? Mas isso aqui é para a gente ter uma noção de quais são os critérios de correção, como que a banca avalia, o tamanho do texto motivador, tá aqui, né? São bem curtinhos, tá? É, e na próxima aula, a gente vai ver aqui, ó, desenvolvimento um, né? Essa parte toda aqui do desenvolvimento um, essa parte aqui toda do desenvolvimento 2. E aí a gente vai começar de novo pela estrutura. Divide os períodos, né? Frase um, frase 2, frase 3. Toda vez que tiver um ponto, a gente divide. Então, só para você ter uma ideia aqui, como que a gente vai fazer aqui, ó. O parágrafo começa aqui, né? Vai até aqui, ó, certo? Aí ele começa de novo e vai até aqui. Como identificar esses parágrafos aí, professor? Aí ele vai de novo daqui até aqui. Aí ele começa de novo aqui e vai até aqui. Observe que no parágrafo Hum. de desenvolvimento ele tem 4 períodos. Tá vendo? Por quê? Porque aqui é onde você vai explicar, justificar, exemplificar toda a parte de explicação, né, do seu ponto de vista, do que você Desenvolvimento. conhece sobre o assunto, vai estar no desenvolvimento. Então, a introdução não precisa ficar tão grande. Três frases é o suficiente, tá bom? No desenvolvimento, você pode dar uma esticadinha melhor. Fala, o que você ia falar? Como é que se identifica os períodos aí? Que eu não fiquei bem assim por dentro. Aqui, ó. Começou aqui, tá vendo? Começa no Uhum. início da frase, onde a frase começa, vai até o ponto, ó. Tá vendo o ponto aqui? Esse é o ponto parágrafo, né? Não, continuação. Ponto de continuação. Parágrafo é de Isso. continuação. Um parágrafo. Não, desculpa, o parágrafo é aqui, ó. É como se fosse uma separação, né? Ele E separa para aqui termina um período, ó. um Aqui, período. ó. Entendi. Aqui, tá vendo o ponto aqui de novo? Hum, Aqui termina o período de novo. sempre quando termina um período tem que botar, né? Ponto de. Eu tô botando, eu acho que eu tô pecando nisso, tô botando ponto parágrafo. O ponto parágrafo é esse aqui, que termina o parágrafo todo. É esse aqui, ó. Ah, tô pecando nisso aí. Tá vendo? Cada período eu tô botando um ponto de final. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui outro Hum, ponto aqui? Tá vendo outro ponto aqui? sim. Aqui é outro período. Ah, entendi. Esse texto tem um período aqui, um. O segundo período começa aqui, dois. E três, né? Terceiro período começa Depois, aqui, terceiro. Cadê? E o quarto período começa aqui, ó. entendi. Esse aqui tem 4, porque o desenvolvimento é um pouco mais, um pouco mais. E aqui é o ponto Cachorro. parágrafo. Aqui é o ponto parágrafo, Entendi. tá?
ponto parágrafo, ele finaliza o parágrafo. Parágrafo, né? No caso, o desenvolvimento. Isso, termina o parágrafo. Esse é o parágrafo do D1, desenvolvimento 1, e depois vai vir o parágrafo 2, o desenvolvimento 2. Entendi. Observe que aqui, ó, começou O o... caso é como se fosse uma separação de ideias, né? Exato, De- exatamente. Olha aqui o período 2, ó, não tem conectivo, mas aqui tem, ó, nesse contexto, e aqui tem, ó, ademais. Então, lembra que eu falei lá na introdução? Toda vez que termina o período, começa com um conectivo. Termina o período, começa com um conectivo. Termina o período, começa com um conectivo. Tá vendo? Esse daqui não tem, ó. Esse aqui não tem, a pessoa não fez, ó. Mas não tem problema, porque como ela colocou aqui e ela colocou aqui, essa pessoa, então ela pontuou. Ela pontuou aqui. Certo. Olha bem aqui, ó. Tá vendo? Ela pontuou aqui. Aqui tem conectivo, ó. Nesse contexto. E aqui tem conectivo, ó. Ademais, esse aqui a pessoa começou direto no texto, ó. ANS, que é a Agência Nacional, eu já tinha falado aqui que é a ANS, né? Aqui, ó. Tá vendo? Agência Que é Nacional de Saúde, Agência Nacional de né? Segurança, tá vendo aqui? A de segurança também. Então, primeiro você, antes de colocar uma sigla, você explica, tá? Sempre, Ah, sempre. você também estava comigo. Primeiro você bota, depois que é a sigla, né? Primeiro o nome e depois a sigla. E aí aqui a pessoa já tinha explicado que era a ANS, Agência Nacional de Segurança, colocou a sigla. Quando a pessoa começou o período, na frase de baixo aqui, quando a pessoa começou aqui, ó, nesse pedaço, ela já foi direto para o assunto. A ANS é, espionava conversas particulares de líderes mundial. A pessoa, ao invés de colocar a ANS espionava conversas, ela poderia ter colocado, observando esse contexto, a ANS espionava e colocava um contexto aqui. Assim, poderia ser um coletivo assim, ó. Assim, vírgula, a ANS espionava conversas particulares. E aqui a pessoa pontuaria aqui de novo. Faria, né? Aí ele pecou e no caso não teve conectivo, né? Isso. Só que você percebeu que a pessoa tirou 100 pontos? Essa aqui é uma redação nota 100. Isso significa que de quatro períodos, 4 frases, a pessoa deveria ter colocado 3 conectivos. Uma aqui e uma aqui. Só que a banca não quer, não precisa para ficar perfeito, perfeito, tá? Se Hum, ela colocou de 3, ela colocou 2, a banca já pontua o suficiente para aquele parágrafo. Por quê? Colocar 2. Precisava por 3, né? Ela colocou 2. 2 é maioria. Se ela tivesse colocado apenas 1, a banca teria descontado ponto. Porque o parágrafo é muito grande para colocar apenas um muito conectivo. tenso, né? Exato. O parágrafo é muito grande, muito extenso. Então, colocar apenas um conectivo é muito pouco. 2 já dá para considerar. 3 ficaria perfeito. Mas a banca não quer perfeição, né? Então, você percebe aqui que ela deu 100 pontos, mas a redação não está perfeita. Percebeu? Isso é Sim, importante. Isso é importante para os candidatos que vão fazer a prova na próxima, na próxima aplicação, saberem que não tem problema se você não fizer uma redação perfeita, né? Basta que você consiga fazer tudo dentro do padrão e você já tira uma nota bem alta, tá bom? uhum. Quer tirar alguma dúvida, Bruno? Não, ficou bem esclarecido. Pô, aproveita. Promoção, tira dúvida. Enfim.
Não, não, tava só com esse período aí, mas eu já entendi. Conseguiu acompanhar direitinho? Sim, sim. Pronto. Tem Então, nossa algumas aula anotações aqui. anotou? Anotei uns pontos aqui que eu tava meio que na dúvida. Perfeito. Então, falta o quê aqui? 3 minutinhos para a nossa aula encerrar. Eu vou, para o tempo, né? A nossa aula de tempo da aula Isso. encerrar. Eu vou fechar e vou mandar esse material para vocês. Vou mandar a apostila 2 que a gente começou a ler hoje. Deixa eu mostrar ela aqui de novo para vocês. Cadê? Apostila, tá? Dá para ver aí, deu para entender que não é preciso usar essas estruturas, não, né? Não precisa ficar Perceber que precisa ficar perfeita, mas é bom que você saiba fazer ela o mais perto do bem feito, né? Para que a banca te avalie bem e a tua nota fique bem alta. Que aí você não vai precisar depois ficar fazendo recurso. Você já tirando uma nota bem alta, você já vai ficar bem posicionado na lista de classificação, tá bom? Bruno, você vai receber essa apostila dessa semana, tá? A apostila dessa semana é sobre introdução, como contextualizar e sugerir o tema. Tudo que você vai ler nessa parte aqui da introdução, tá? É essa parte aqui, ó, né? As estratégias, né? Introdução por contextualização específica. Você vai ler esse material aqui, anote aí, até a página, deixa eu ver que página é essa aqui. Você vai ler só até essa página aqui, 4, tá? Você vai ler até a página 4, que é a parte da introdução. É a tá. página 4. A partir aqui do meio da página 4 já é o desenvolvimento, tá vendo? Se você quiser Hum, adiantar, não tem problema. Mas na próxima aula, não, melhor a gente acompanhar junto, que aí fica mais porque como fácil. você está estudando vários materiais, é bom a gente ir de pouquinho, tá? E na próxima aula, a gente vai ver todas as possibilidades de se fazer uma introdução, como fazer uma introdução por fórmula, introdução por identidade, por tema, né? Identidade, Sim, introdução, com várias estratégias aqui que eu coloquei, com vários exemplos, a gente vai trabalhar cada um deles com flashes, com retratação histórica, né? Com contextualização específica, tem vários tipos aqui, e a gente vai trabalhar cada uma dessas estratégias na próxima aula, ok? Então, sei. hoje foi para a gente finalizar a parte da introdução, a parte prática, tá? Para você ver uma introdução pronta. Na próxima aula, a gente vai ver possibilidades de fazer diferente daquela, mas que também pontuou muito bem. E aí a gente vai fechar semana que vem a nossa introdução, ok? Sei. Joia, tenha uma boa tarde. Qualquer dúvida, qualquer Sem dificuldade problema. que você tiver durante a semana, pode me mandar Hum, mensagem no WhatsApp, tá bom? não, tá bom. Bom final de semana, professor. Para você também. Tchau, tchau. Melhoras aí pro seu filho aí, viu? Obrigada, tchau. Tchau.